quando ouvem palavra igreja, pensam ou confundem com o templo, isto é, o edifício, ou mesmo numa denominação. Mas o que é a igreja à luz da Bíblia? Somos Vi na Bíblia, estaremos trazendo para si estudos e curiosidades acerca do cristianismo. Nos acompanhe atentamente, por favor. Denominação. O que é? Denominação é segmento ou organização cristã com nome, conhecido como confissão religiosa, e começa com a Igreja Católica, e que no ano 1054 acontece a divisão, chamada de cisma, passando a haver Igreja Católica no Ocidente e Igreja Ortodoxa no Leste. E no século XVI ocorre outra divisão com a Reforma Protestante, que mediante esta reforma surgiram muitas denominações atuais. No primeiro século, a igreja recebia uma espécie de apelido esse que servia apenas para indicar onde a igreja estava, isto é, sua localização. Exemplo, Igreja de Coríntios, que significa igreja que está em Coríntios. Igreja de Éfeso, isto é, igreja que está em Éfeso. Sabias que no meio cristão o denominacionalismo é a causa de competições, dissensões, faccionismo, julgamentos, dogmas e etc. Tudo isso para a perpetuação da divisão? E que a fé de muitos está fundamentada nas pessoas e na instituição religiosa e não em Cristo. Só ouve o que é dito pelo fulano e quando é daquela denominação. E se é daquela denominação é certo, mesmo que vá contra os preceitos bíblicos, e se é de outra denominação, não importa o quão bíblico é, continua sendo errado. Veja qual foi a reação de Paulo quando caso semelhante aconteceu em Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a 13. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos, sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Caros irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé que existem discórdias entre vós. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar: eu sou de Paulo, enquanto o outro declara: eu sou de Apolo, e o outro: eu sou de Pedro, e o outro ainda: eu sou de Cristo. 13. Ora, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizado em nome de Paulo? 1 de Coríntios, capítulo 3, do verso 1 a 4. Diz a Escritura: Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? 4. Pois, quando alguém alega, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estás sendo absolutamente segundo padrões dos homens? Face a esses textos, informo que ainda hoje, ainda nesses dias, com as denominações, com a forma de ser e estar no cristianismo, estamos sendo carnais de novo. Estamos nos dividindo mais uma vez. Que esse estudo nos leva ao desafio de sermos a igreja, uma igreja. Mas afinal de contas, o que é a igreja? Igreja é a Assembleia dos Salvos.
Existe igreja local, que é o conjunto visível dos salvos em Cristo, congregados em um lugar. Existe ainda a igreja invisível, que é o conjunto invisível, ou a reunião de todos os salvos em Cristo, em todos os tempos e lugares, unidos pela fé em Cristo. Igreja na Bíblia não se referia a edifícios nem a denominações. O templo e o tabernáculo do Senhor, construídos na antiga aliança, não tem nada a ver com os templos das denominações hoje. O templo de Jerusalém e o tabernáculo, Deus mandou construir sob medidas e modelo que o próprio Deus revelou. E hoje não temos tais ordenanças. E lembrar que não havia templos de Deus na altura, mas sim um templo de Deus ou um tabernáculo de Deus no momento da peregrinação do povo. E o templo de Deus, que era o único lugar de adoração, estava em Jerusalém. Embora mais tarde tenham surgido as sinagogas, que eram os lugares da liturgia ou aprendizado de judaísmo, mas os cultos, os sacrifícios eram feitos no templo de Jerusalém. Veja que o fato de não haver ordem expressa a não construção de templos hoje para o exercício dos cultos e atividade como partir de pão e comunhão, também não há proibição expressa. O cuidado que devemos ter é nunca o templo suplantar a igreja, a casa de Deus, o qual somos nós. Efésios capítulo 2, do verso 18 a 22. Assim diz a Escritura. Pois, por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos céus e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. 21. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Pode ver também 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Nós, a igreja, somos o santuário de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Diz a Escritura. E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuário de Deus vivo, como declarou o próprio Senhor. Habitarei neles e entre eles caminharei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Veja também 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Não deixe de considerar esta verdade acerca do templo, o edifício. Atos capítulo 7, verso 48 e 49. Diz a Escritura: Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. 49. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa podereis me construir, diz o Senhor, ou ainda onde seria o lugar do meu repouso? Logo, a casa de Deus, o santuário de Deus, somos nós, que habita em nós em espírito. Entendamos isto. A igreja foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo. Bem, normalmente as pessoas confundem o fundador de uma denominação com a igreja. Não há um outro fundador.
E fica caricato. 2000 anos depois, alguém dizer que fundou uma igreja. É igual dizer que fundou a roda. Pois fundar uma marca de uma roda e atribuir a uma roda não é fundar a igreja. Mateus, capítulo 16, verso 18, diz a Escritura: E da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Hebreus, capítulo 8, verso 1 e 2, versão João Ferreira de Almeida. Diz a Escritura: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. A igreja é fundada em Atos 2, no Pentecoste. A igreja é edificada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Atos capítulo 2, verso 42. Diz a Escritura: Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Efésios capítulo 2, verso 20. Diz a Escritura: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Sabe o que é pedra principal desse alicerce, que é a igreja? Já viu o lançamento de pedras quando há uma construção do edifício público normalmente? Antigamente não se construía com blocos, construía só com pedras. E a primeira pedra, que é a pedra da esquina, essa pedra delimitava assim o comprimento, a largura e assim como a altura do edifício. É a pedra principal, é a pedra determinante. E na construção da igreja, essa pedra é Jesus Cristo. A igreja também é administrada pelo Senhor. Efésios capítulo 4, de verso 10 a 16. A igreja é um corpo formado pelo batismo em um só Espírito. Atos capítulo 10, verso 47. 1 Coríntios 12, verso 3. Vejamos as Escrituras. Pois todos fomos batizados em um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Pode ver também 2 Coríntios, capítulo 12, verso 18, Efésios, capítulo 4, do verso 4 a 7. Cristo é a cabeça da igreja. Efésios, capítulo 5, verso 23, Colossenses 1, de 18 a 24. Curiosidade. Sabias que na inauguração do tabernáculo, a glória do Senhor encheu o tabernáculo, que Moisés não conseguiu entrar no tabernáculo, isto é, na tenda? Êxodo, capítulo 40, do verso 34 a 35. Sabias também que na inauguração do templo de Jerusalém, a glória encheu a casa, que os sacerdotes não conseguiam entrar na casa? Segunda de Crônicas, capítulo 7, do verso 1 a 2. O mesmo acontece com a inauguração da igreja. E como igreja são seres humanos, em Atos 2, com a descida do Espírito Santo, na inauguração da igreja, o Espírito, a glória do Senhor, encheu as pessoas que ali estavam, que começaram a falar em línguas estranhas. Atos capítulo 2, do verso 2 a 4. Logo, nesta fase da história em que vivemos, seja a igreja, seja o santuário de Deus. Hoje paramos por aqui. Se gostou do vídeo, partilha com seus amigos e familiares, comenta aí embaixo, não esqueça o like, siga-nos na YouTube, acompanhe-nos pelo Facebook e Deus te abençoe.